Pessoal, segunda-feira, no caso amanhã, nós não teremos a nossa web aula, tá bom? As nossas web aulas do livro E daí? Desmitificando a farsa Bolsonaro ocorrem de terça a sexta às 10 horas da noite. Amanhã nós não teremos e isso vai dar tempo para que você possa comprar o seu livro, tanto o livro físico quanto o livro digital. O livro físico é no Clube de Autores, o livro digital é na Amazon Books. Você vai poder começar a ler e chegar até o capítulo 7, que é o Gabinete do Ódio, que iremos falar na terça-feira. Então conto com a presença de vocês. Caso você tenha perdido alguma das nossas web aulas passadas, você tem a playlist aqui na descrição e você vai poder acompanhar todas essas aulas online aqui no YouTube. Então conto com a presença de cada um de vocês. Nos últimos dias, por conta da prisão do Queiroz, nós temos observado uma deterioração do governo Bolsonaro. Aparentemente é só uma questão de tempo para que o governo caia, para que o governo acabe. Major Olímpio, que foi um dos aliados de Bolsonaro de primeira hora, que rompeu com o presidente posteriormente, e também com Flávio Bolsonaro no Senado, disse que a vaca já foi para o brejo. O que resta saber é a distância da vaca e do brejo e a velocidade com que a vaca está correndo. Mas ela já foi, não tem mais jeito. O Bolsonaro ele consegue manter ali o apoio de 30% da população. Nós temos que ver se esse apoio vai se manter. Eu acredito que ele vai conseguir manter esse apoio, porque essas pessoas têm uma relação diferente com ele. Não é uma mera questão de apoio político, é uma questão de sentido para as suas próprias vidas. Essas pessoas olham para o candidato, olham para Bolsonaro e enxergam nele o motivo delas viverem. Eu expliquei isso para vocês no nosso capítulo anterior sobre a guerra híbrida, do capítulo 6, e o capítulo final do livro explica muito bem a parte da religião de Bolsonaro. Então elas enxergam Bolsonaro como sendo Jesus e não vão mudar o seu apoio com relação ao presidente. A não ser que elas fiquem se sentindo extremamente decepcionadas com o presidente, o que é muito difícil de acontecer. Então, com esses 30%, o Bolsonaro ele consegue ter um escudo, né, para se defender dos processos de impeachment. Um outro escudo que o Bolsonaro tem é o Centrão. Quanto mais apoio político dos partidos do Centrão, mais difícil fica para passar um processo de impeachment. Entretanto, esse caso da prisão do Fabrício Queiroz na casa do advogado de Bolsonaro e da sua família, o Frederico Wassef, com quem Bolsonaro tem um contato muito íntimo, prejudica toda a estratégia de blindagem do Bolsonaro. Prejudica porque fica mais difícil para os milicianos, para os apoiadores do presidente manterem seu apoio, porque é algo que é difícil, eles vão continuar mantendo, mas é uma rasteira muito grande neles. Fica mais difícil por conta do Centrão, porque agora eles sentem o cheiro da derrota de Bolsonaro e acabam tentando se embrenhar mais ainda no governo, na tentativa de garantir a permanência de Bolsonaro no governo, mas também quando você tem vários e vários políticos espalhados por cargos do segundo, terceiro escalão e até mesmo do primeiro escalão do governo, em uma eventual queda de Bolsonaro, o Centrão já está garantido para governar com o próximo presidente. Então o Centrão ele olha para o presente, mas também olha para o futuro em uma possível queda de Bolsonaro. Então o apetite de cargos pelo Centrão fica maior, vendo a dificuldade de Bolsonaro de se manter no poder. E por fim, há um terceiro apoio, que é o apoio dos militares. Bolsonaro ele gosta de blefar com esse apoio. Ele gosta de dizer que os militares o apoiam mais do que de fato eles o apoiam. Isso todos já sabem, pelo menos todos aqueles que percebem como funciona a estratégia da guerra híbrida. Só que os militares, eles estão em uma situação muito complicada. Eles levaram anos para melhorar a sua imagem desde a ditadura militar. E agora embarcaram em um governo que está afundando e arruinando toda a imagem das Forças Armadas. Notas de militares da reserva apoiando condutas antidemocráticas do general Heleno. Notas de generais da ativa, militares da ativa e da reserva apoiando Bolsonaro. Então Bolsonaro ele está indo para o buraco e arrastando todas as Forças Armadas para junto de si. E as Forças Armadas estão destruindo a sua própria reputação fazendo parte do governo Bolsonaro. Primeiro, os militares estão ocupando cargos estratégicos. Um dos militares que ocupa cargos de destaque é o general Pazuello, no Ministério da Saúde.
Os militares apoiam a política destrutiva de Bolsonaro, portanto são cúmplices, que a gente chama aqui cúmplices fardados, da morte dos mais de 50 mil brasileiros que, infelizmente, morreram por conta da incompetência de Bolsonaro e também dos militares. A Folha de São Paulo soltou uma reportagem dizendo que 66% das verbas para ações contra a Covid-19 estão paradas. 66%. Cadê o general Pazuello? Onde está o general Pazuello? Ele não sabe o que fazer. Talvez ele até possa querer mexer com essa verba, mas ele não sabe onde inseri-la, porque ele não conhece o SUS, ele não sabe o que é uma aspirina, ele não sabe absolutamente nada de saúde. Nada. Ele não sabe o que é uma injeção. E por conta dessa incapacidade de Bolsonaro de selecionar um ministro decente para o Ministério da Saúde e a incapacidade do general Pazuello de ser esse ministro da Saúde, 66% das verbas estão paradas. E pessoas morrem minuto a minuto no nosso país por conta da Covid-19 e da incapacidade dos cúmplices fardados do governo Bolsonaro, que são os militares. E para piorar toda a situação, agora nós temos um problema direto de Bolsonaro com as milícias do Rio de Janeiro. Porque o Ministério Público disse que o Adriano da Nóbrega, o miliciano que era responsável pelo escritório do crime, a milícia carioca que executou Marielle Franco, fazia parte do núcleo do governo, fazia parte do núcleo gerencial, estratégico de Flávio Bolsonaro. Ou seja, o Adriano da Nóbrega fazia parte do núcleo próximo da família Bolsonaro. Isso todo mundo já sabia, porque nós víamos o Bolsonaro homenageando o miliciano Adriano. O próprio Flávio Bolsonaro condecorou, quando ele era deputado estadual do Rio de Janeiro, o Adriano da Nóbrega com a maior honraria, a medalha de Tiradentes, a maior honraria da Alerj. E ele estava preso quando ele recebeu essa honraria. A filha e a esposa de Adriano trabalhavam no gabinete, sendo que elas eram funcionárias fantasmas. Pelo menos a esposa aparentemente era funcionária fantasma. Adriano recebeu dinheiro de Fabrício Queiroz via 2 pizzarias, 2 restaurantes, via dinheiro público. Então saía dinheiro público do gabinete do Flávio Bolsonaro e ia para contas administradas pelo Adriano da Nóbrega, o miliciano responsável pela morte de Marielle Franco. Nós sabemos que as Forças Armadas, de algum modo, possuem relação com as milícias. Nós sabemos disso. Porque membros das Forças Armadas acabam também integrando milícias. Nós temos os R2, que são R2, são aquelas pessoas que entram pelo tiro de guerra, não conseguem alcançar cargos mais elevados porque existe uma limitação e acabam indo para a milícia. É como se fosse o exército formando soldados para a milícia. Não é uma relação direta, é uma relação institucional, organizacional e indireta. Todo mundo sabe que a milícia é composta por pessoas que foram das Forças Armadas ou que são policiais militares, da ativa ou da reserva. As pessoas sabem disso, as Forças Armadas sabem disso. O problema é que quando as Forças Armadas estão no governo Bolsonaro e o próprio governo Bolsonaro tem ligação com as milícias, as Forças Armadas elas acabam tendo um vínculo por esses militares também com as milícias. E é um vínculo muito diferente, porque não é simplesmente um vínculo pessoal, é um integrante que faz parte, o outro que também faz parte, não é um vínculo institucional, porque as Forças Armadas elas se colocaram nessa condição, porque elas deixaram o presidente Bolsonaro usar o nome delas, Forças Armadas. O Bolsonaro fala das Forças Armadas como um todo. Então, se as Forças Armadas estão como um todo ligadas ao governo Bolsonaro, elas estão como um todo ligadas à podridão do governo Bolsonaro e à ligação do presidente com as milícias. E elas vão continuar apoiando o Bolsonaro, sabendo que a prisão de Fabrício Queiroz e a provável ligação com o Adriano da Nóbrega já deixa o presidente completamente desesperado? O que Frederico Assef sabe? Ele ameaçou Bolsonaro, vocês viram no meu vídeo hoje mais cedo. Ele falou, eu e Bolsonaro somos um só. Vocês estão me atacando para atingir Bolsonaro, mas também pode ser interpretado de, se eu cair, Bolsonaro também vai cair. Esse é o legado das Forças Armadas? As Forças Armadas mancham a sua reputação, os generais mancham a sua história por conta de Bolsonaro, que está arrastando as Forças Armadas para ter ligação com as milícias do Rio de Janeiro. E as Forças Armadas já são responsáveis pelas 50 mil mortes. São cúmplices fardados do governo Bolsonaro. A presença dos militares no governo deteriora a imagem de toda a instituição.
E resta saber, o que os militares vão fazer? Vão permanecer junto com o Bolsonaro? Vão pular fora? As informações que são passadas é que eles estão reticentes. Eu gostaria de ver aqui, eu vou até procurar aqui no Google, se o general Heleno falou alguma coisa sobre o Queiroz. General Heleno sempre muito bélico, né? General Heleno sempre gosta de brigar, né? De falar que o Bolsonaro é um perseguido. O que nós temos aqui sobre o general Heleno? Época. Heleno aconselha Bolsonaro a dispensar Queiroz. Augusto Heleno aconselhou Bolsonaro a dispensar Fabrício Queiroz, a dispensar o Fred Wassef, o advogado que escondia Fabrício Queiroz. Então essa foi o único conselho. Heleno disse ao presidente que hoje o Wassef é mais problema que solução, o que já vinha sendo dito a Bolsonaro há tempos. Então Heleno não se pronunciou ainda pessoalmente, não falou ainda nada sobre o caso, né? Heleno, que sempre falou muito, né? sempre foi considerado um falastrão, agora está em completo silêncio. E o silêncio do Heleno também é um grande problema. Ele que gosta de falar pelas Forças Armadas, se coloca como sendo quase como um representante das Forças Armadas. esse não é o objetivo dele, mas ele acaba assumindo esse papel quando ele se porta daquele jeito, recebendo cartas de apoio, mandando indiretas, assinando cartas de repúdio, ele se coloca como sendo quase um porta-voz das Forças Armadas. E agora o governo Bolsonaro e os próprios militares, ambos juntos, cúmplices por 50 mil mortes, porque existe orçamento e não está sendo utilizado. E para piorar, agora a ligação mais intrínseca com as milícias e o caso Fabrício Queiroz. Ou as Forças Armadas pulam fora do governo Bolsonaro, ou acabem se distanciando do governo, ou Bolsonaro vai para o esgoto e as Forças Armadas irão junto com ele. A decisão não é minha, a decisão é deles.